Eu vou falar de uma voz em que nós devemos dar ouvidos. Uma voz à qual nós precisamos de dar ouvidos. E essa voz é a voz da sarça. Os irmãos já estão a identificar o que é que vamos falar aqui? A voz da sarça. Onde é que nós encontramos uma voz a falar da sarça? Através da sarça? Uma sarça que ardia, mas não se consumia, e Moisés chegou naquele tempo em que ele fez do deserto a sua casa. Escutem com atenção. A sarça apareceu. A voz da sarça apareceu na vida de Moisés no tempo em que ele vivia no deserto. Não foi no tempo em que ele estava no palácio. Ele ouviu a voz de Deus, não foi no palácio, foi no deserto. Um lugar que inclusive ele já tinha feito desse lugar a sua casa. Lembram-se? Eu vou dar alguns factos históricos, porque obviamente Moisés não começou a sua história aqui, então vamos rebobinar um bocadinho. O que é que aconteceu para agora Moisés, no tempo do deserto, estar no lugar onde a voz de Deus fala, através de uma sarça que arde, mas não se consome? Nós precisamos lembrar que Moisés nasceu destinado para ser o libertador do povo de Israel que estava a ser escravizado no Egito. Ele nasceu com esse propósito. E ele foi encontrado nas águas. Diz que ele foi encontrado pela filha do faraó e que a filha do faraó o adotou. Por isso eu estava a falar. Ele viveu no palácio. Antes do deserto ele esteve no palácio. Antes do deserto ele esteve num lugar privilegiado, num lugar com todas as condições. Se havia lugar em que ele pudesse exercer influência para que no Egito o povo de Deus fosse deixado em paz, era no palácio, sendo um príncipe no Egito. Isto fala-nos de situações, e eu quero colocar já esta imagem para nós hoje. Todos nós nascemos com um propósito. E todos nós precisamos de encontrar esse propósito diante de Deus. Eu mencionei aqui que Moisés nasceu com um destino que Deus colocou. Todos nós nascemos com um destino que Deus colocou em nós. Mas voltando aqui à história, aconteceu algo na vida de Moisés que eu vou pedir para abrirmos. Êxodo 3, no versículo 11. Opa! Era no versículo 2. Eu vou ter de ler. Não é esta a passagem aqui. Isso vai mais à frente. Eu agora não tenho aqui a Bíblia, não dá para consultar. Mas há uma situação em Êxodo 2, não sei se vocês conseguem encontrar aí, depois digam, pode ser interessante depois projetar, mas que diz que, certa vez, Moisés já era adulto. E ele encontrou que um egito estava a espancar um dos hebreus. E nessa situação, ele olhou para o lado e diz que ele viu o egito espancar, ele viu que não estava ninguém à volta, e sabe o que é que ele fez? Matou o egípcio e enterrou na areia. Diz que depois, no dia seguinte, estavam 2 hebreus entre eles a lutar, vamos dizer assim, e ele chegou e disse: olha, porquê é que estão a fazer mal um ao outro? Porquê é que tu estás a fazer mal ao teu irmão? E sabem que resposta é que ele teve? Quem é que te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos, como fez com o egípcio?
seja, os hebreus já sabiam que ele tinha morto o egípcio. E este contexto aqui, alguém que estava na situação privilegiada, tinha tudo reunido, as condições todas para ser verdadeiramente o libertador do povo. Teve aqui um mas que atrapalhou o processo. Porque ele deixou de ser o libertador para ser o fugitivo. E ele esteve fugido 40 anos no deserto. E esses 40 anos no deserto fizeram com que ele perdesse a imagem que ele tinha de ser um príncipe no Egito. Os primeiros 40 anos, ele tinha todas as condições. Ele achava-se o maior. Ele tinha toda a capacidade. Ele até quis proteger o seu povo dos egípcios. Vejam o quão eu defendo o povo hebreu. Mas fez de forma precipitada. E o resultado foi catastrófico. Então nós encontramos aqui Moisés. Ele deu passos. Fora de tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para fazer as coisas da forma certa. E ele reunia todas as condições naquele momento. Mas ele não estava preparado para a missão que Deus lhe tinha dado. Alô? E às vezes é isso que acontece connosco. Quando nós nos sentimos tão capacitados, temos todos os recursos, nós achamos, é agora o momento. Mas será que estamos verdadeiramente preparados para exercer essa missão nesse momento? Aqui com Moisés nós vimos que não. Isso atrapalhou o processo, isso levou o tempo de deserto. Quem é que já experimentou tempos de deserto aqui? Agora não vou pedir para estenderem a mão, mas quem é que está a passar tempos de deserto? Este tempo de deserto fez algo a Moisés que eu acho bastante interessante. Eu não vou pedir para abrir, depois os irmãos podem consultar. Eu quero avançar a mensagem. Mas lá em Êxodo 3, aí sim, quando ele se encontra perante aquela sarça que arde, aquela sarça ardente, há uma coisa fantástica que acontece. Antes mesmo de Deus começar a falar com Moisés, ele diz, olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este é o lugar santo. É um lugar santo, é o lugar onde eu falo contigo, cara a cara. Nós hoje estamos aqui, igreja. Este é um lugar santo. É o lugar onde nós devemos tirar as nossas sandálias para estar na sua presença. Agora não comecei a tirar os sapatos, está bom? Isto é tudo figurativo. Mas é um lugar que nós devemos tratar com o devido respeito, com a devida honra, o lugar da consagração, como nós temos vindo a falar, e deixar que Deus fale às nossas vidas. Mas há uma parte interessante, eu vou citar alguns dos versículos. Então, Deus está finalmente a falar com Moisés, aonde? No deserto. Se estás no tempo de deserto, meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa, Deus fala contigo no deserto. E nós vamos ver que nem tudo no deserto é mau. Pode ser um lugar duro, pode ser um lugar de desafios. Eu estava a dizer há pouco, ele teve 40 anos no deserto, aquilo já era a casa para ele. Alguns de vocês, alguns de nós, têm estado a passar um tempo de deserto, parece que já se tornou normal. Parece que vai ser mesmo assim. E olha-se para o futuro, olha-se para o dia de amanhã e não se consegue ver outra perspectiva, senão mais tempo de deserto. A mesma coisa. Mas hoje é dia de ouvires a voz da sarça. Deus tem mais para ti. E uma coisa interessante que eu começo a ver aqui, quando Deus começa a lembrar Moisés do povo, para aquilo que ele foi destinado a ser o libertador daquele povo, é interessante ver aqui o tipo de reação que Moisés
tem para com Deus. Êxodo 3, no versículo 11, depois de Deus estar a desafiar Moisés, ele começa a dizer, mas quem é que eu sou? Quem sou eu? No Egito ele era um príncipe, mas aqui ele questiona-se, quem sou eu para me apresentar diante do faraó? E Deus continua a falar com ele e ele continua a questionar Deus. O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer isto? Quem é que eu vou dizer que me enviou? E Deus continua a querer motivar Moisés, a lembrá-lo para aquilo que ele tinha sido destinado. No capítulo 4, ele começa-se a questionar, e se eles não acreditarem em mim? E se eu for lá falar e eles não acreditam em mim? E continua Deus a insistir com ele e Moisés a dizer, mas eu nem sequer sei falar. Eu nem sequer tenho a arte de ser bem falante. Até que Deus basicamente faz o ultimato a Moisés. Se calhar para alguns de nós nesta manhã é um tempo de reflexão do ultimato diante de Deus. O que é que adianta argumentar diante de Deus? Moisés chegou ao ponto de dizer assim, olha, não me envies a mim, envia outro. Será que tu és esse Moisés? Será que tens tido esse sentimento de, oh Deus, isto é coisa demais para mim, eu não sou capacitado o suficiente para isso. Incapacidade, a dúvida, o medo, as inseguranças que nós temos que vêm ao de cima. Será que por causa dessas coisas nós vamos rejeitar a palavra que Deus está a trazer à nossa vida? E Moisés argumentava. Estou-me a lembrar de uma história, eu quero contar essa história, por isso eu quero avançar aqui um pouco. Mas vejam só a postura de Moisés, de alguém que sentia que estava no topo do mundo há 40 anos atrás. Agora, no tempo de deserto, questiona-se quem é que ele é. Se ele vai ser mesmo realmente enviado por Deus. Se quando ele chegar, se realmente vão acreditar nele. Se calhar é melhor ser outra pessoa a fazer. Então, o tempo do deserto faz-nos lidar com todas estas situações, como eu mencionei. Será que eu sou qualificado? Será que realmente sou digno que Deus pegue em mim para fazer tal coisa? Eu estava-me a lembrar de algo que eu vi, achei muito interessante. Uma entrevista que estavam a fazer, eu vi só alguns certos dessa entrevista. Parece que em Portugal há um rapper, só que ele é diferente dos outros. Então ele foi entrevistado e ele estava a ouvir aquilo, eu não apanhei o nome dele, tenho de voltar a ouvir isso. Eu também não sabia que eu ia falar sobre isto hoje aqui com os irmãos. Mas ele estava a ser entrevistado. E ele tem uma mensagem nas letras, naquilo que ele passa no rap, que simplesmente mostra tudo aquilo que ele é. Ele fala abertamente sobre ser cristão, princípios de família. E quem o estava a entrevistar achou aquilo, e estava a entrevistá-lo de uma forma muito correta. Mas ele, a uma certa altura, virou-se para ele e disse assim, não estás um pouco a remar contra a maré? Rap normalmente é o estilo de música, está associado a uso de drogas, parte, babadeiras, mulheres. E a tua mensagem não tem nada a ver com isso. Na realidade, parece que está a combater isso. E se tu achas que isso não vai incomodar os teus pares,
Isto é uma coisa impressionante. E ele disse, olha, eu já passei no tempo do deserto, em que era isso que eu fazia. Também fazia as letras assim, consumia as drogas, mas um dia eu pedi ajuda a Deus. E naquele dia, daí para a frente, é como se tivesse a voz de um pai. Falava ao meu ouvido. E cada vez que eu queria ir consumir, aquela voz dizia-me, tu consegues resistir, eu estou contigo. E ele resistiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Todas as vezes. E ele disse algo interessante. Depois desta experiência, eu não posso colocar nas minhas letras algo que prejudicou a minha vida. Algo que vai completamente contrário àquilo que eu hoje acredito. Eu não consigo mais promover aquilo que é contrário ao que eu creio. Por isso eu não tenho letras para promover drogas, não tenho letras para promover parte e parte, não tenho isso, não consigo, não faz parte de mim. Isto é um pequeno exemplo. O que é que faz parte de nós? Estou a dar um exemplo do mundo da música, mas pode ser em qualquer situação. Pode ser no trabalho, em que uma mentira branca, um engano aqui, um engano ali, pode parecer tudo muito bem aos olhos do mundo. Mas tu identificas-te com isso ou identificas com os valores e os princípios de Deus? E aquele entrevistador vira-se e diz, mas se calhar podes, e se isso te correr mal? E se te fizer perder fãs? Isso, por causa disso. E ele disse, e o entrevistador já sabia a resposta dele, não é? Mas ele disse, sabes que para mim mais do que o rap que eu gosto tanto, é o propósito com o que eu faço. Se não houver propósito, um dia, em que eu uso o rap para falar daquilo que eu acredito, então eu não preciso mais do rap. Isto é brutal. Consegues dizer lá ao teu colega no trabalho, olha, isso não podemos fazer dessa forma, porque eu não consigo fazer dessa forma. Não corresponde com a minha identidade. Não corresponde com aquilo que eu tenho revelação. Vai-te prejudicar. Prejudicar-me é desviar-me daquilo que Deus me destinou a ser. Isso é que é prejudicar-me. Sim, nós podemos ter lutas. E sim, somos perseguidos. Mas será que vale mais a pena por causa de sermos perseguidos, desistirmos daquilo para o qual fomos destinados por Deus? É por isso que eu estava a perguntar bem no início. Bem no início. Ele é um nome acima de todo nome. Será que vale a pena andar atrás de algum outro nome? O tempo do deserto leva-nos a pôr em causa todas estas coisas. Nós olhamos aqui Moisés, que sabia que tinha sido escolhido para ser o libertador do Egito, mas agora aquele conseguia-se ver tudo, menos isso. Então o tempo do deserto não é um tempo assim tão mau nessa perspectiva. Se para ouvires a voz de Deus precisas de ir ao deserto, então vai. Se no palácio não consegues ouvir a voz de Deus, sai do palácio. Deixa o palácio. Se a voz de Deus não está no palácio, procura um lugar onde esteja a voz de Deus. Eu quero concluir neste sentido. A voz da sarça parece aquele tipo de voz que vem fora de tempo. Ouviram o que ouvidos de ouvir? É a voz que parece que vem fora do tempo. Assim, Deus, eu até sei que me escolheste,
Até sei que não é na minha força, mas na tua. Mas se fosse noutra altura, era muito mais fácil para mim. Agora, nesta fase da minha vida, agora que eu tenho esta situação e mais aquela, agora é que não dá mesmo jeito. Mas a voz da sarça que está a falar hoje às nossas vidas é para lembrar que não é nesse tempo. É para lembrar que o tempo chegou e o tempo é hoje. O tempo é hoje. Eu vou desafiar-vos. Argumenta tudo que tiveres a argumentar com Deus. Viram o que Moisés fez? Ele argumentou tudo para não fazer aquilo que Deus o chamou. Ele argumentou tudo porque ele agora não se sentia capacitado, ele já nem sabia bem quem era. Mas nós precisamos lembrar que não é acerca de nós, é acerca da sua vontade em nós. Não é acerca de nós sermos enviados, é acerca daquele que nos envia. Nós sabemos que não pode ser na nossa força. Senão, porque é que nós precisaríamos de Deus em primeiro lugar? Aquilo que Deus preparou para cada um de nós, meus irmãos, e eu digo isto incondicionalmente, quando nós caminhamos com Deus, vai sempre haver momentos que não é na nossa força mais. É na força de Deus que em nós opera. Na força de Deus que opera em ti. E esse lugar, em certas situações, é assustador. É mesmo dizer, não, Deus, isto é demais para mim. Então argumenta com Deus. Faz como Moisés. Argumenta tudo o que tens a argumentar com Deus. É uma boa terapia. Agora fora a brincadeira, mas quem é que tem coisas às vezes na vida? As senhoras então são recordistas nisto, de certeza. Os homens são um bocadinho mais comedidos. Mas toda a gente sabe que lá em casa, quando o homem chega à casa e ela precisa de falar, ela está basicamente a dizer que está a fazer terapia. Ouve, não dês conselhos. Se tu ainda não aprendeste essa regra básica, aprende hoje. Quando ela está a desabafar, ela não está a pedir para arranjar soluções. Então, deixa-a falar. E só se ela te perguntar diretamente o que é que achas que eu devo fazer, aí, estava a ver que nunca mais vinha a pergunta. O problema é que às vezes não chega a pergunta. É mesmo só para desabafar. Eu estou a brincar com isto, mas isto é um assunto bem sério. Para já, entre casais, é um assunto. Olha, experimentem, que resulta muito bem. A vossa vida vai mudar se nunca experimentaram isso. Depois passa aquele momento e está tudo bem. Não, a sério, é mesmo assim. É como nós com Deus. Por isso, nós não como é que eu dizer? Não vamos espiritualizar demais o que é estar na presença de Deus. Se tu queres argumentar com Deus, argumenta com Deus. Se queres apresentar os teus motivos, apresenta a Ele. Fala com Deus sobre isso. Não andes por portas e travessas. Fala a Deus sobre isso. E vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui com Moisés. Tu vais argumentar tudo, fizeste a tua terapia. Mas Ele vai te levar ao lugar onde Ele te quer. Ele vai conseguir pegar em ti e dizer assim, olha, o facto de ter estado 40 anos no deserto não fez-te um desqualificado para aquilo para o qual eu te enviei a este mundo. Há coisas na tua vida que tu hoje dizes a ti mesmo que esse tempo já passou. O tempo de conseguir essas coisas, o tempo de fazer essas coisas já passou. Mas a voz da sarça
está a falar contigo hoje. E ela não está a falar fora de tempo. Ela está-te a lembrar que o tempo chegou. Porque não é segundo o nosso entendimento. É quando Deus vê que nós estamos prontos. Aos 40 anos, Moisés não estava pronto. Mas agora ali no deserto, quando ele puxa de todas as suas inseguranças, quando ele não tem problemas em desabafar com Deus, em colocar tudo diante de Deus, em que ele mostra claramente que, segundo ele não tem capacidade, devia ser outro. Ele entende que Deus não ia levantar outra pessoa para libertar o povo do Egito. Os irmãos estão a ouvir. Deus não vai levantar mais ninguém para fazer aquilo para o qual Ele destinou-te a fazer. Então, esses pensamentos, levanta o outro, que seja o outro Deus, irmão, coloca isso diante de Deus. Porque Ele vai te lembrar, eu escolhi-te a ti.